Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News pra você. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Cigam, PayPal. Exatamente, meu amigo Caio Camargo, você que está nos ouvindo aí, onde quer que você esteja, no seu espaço-tempo, né, ouvindo aqui o Varejo Cast, que, como você mesmo sabe, o segundo episódio da semana sempre traz aquele mergulho comentado em algumas das notícias do nosso mundo do varejo. Antes de começar, né, Caio, como é que foi tua semana? Você tá participando da APAS, né, cara? Como é que tá aí a APAS? A APAS é o maior evento de supermercado do mundo, cara. Tá sendo fantástico. Tem mais de 50 mil pessoas por dia no evento. É um baita de um evento da indústria, muito importante, né? Tô tendo a honra de estar sendo um dos curadores dos palcos lá, o Vender Mais e Melhor, e tá sendo uma jornada fantástica nessa história toda, Fred. Tá muito bacana, bastante conteúdo novo, e eu tô colocando nas redes lá, pessoais, alguma coisa, um pouco dos aprendizados, cara. E números interessantes até pra gente trazer em outras questões aqui do Varejo Cast e tal. Um dos painéis que a gente falou de fidelização, por exemplo, mostra que fidelização, assim, um dos varejistas que estava com a gente, o grupo Ultrabox, né, Big Box lá de Brasília, a Bruna Rábica, falando pra gente que, olha, 20% dos clientes dela correspondem a 85% do faturamento. Então, os 20 clientes mais fiéis correspondem a 85% do faturamento, que mostra dentro daquilo que a gente fala. E a gente vai falar disso muito hoje, né, aqui no Varejo Cast News, né, de fazer o básico bem feito, de olhar os números, né, fazer o que tem que ser feito, que dá lucratividade, é interessante, cara. Então, entre outros números nessa história toda, né, Fred? Mas temos novidades aqui, né, também hoje pra gente comentar, né, cara? As nossas enquetes que estão rodando lá no nosso grupo do WhatsApp, cara, que tá fantástico, né, cara? Então, tô tentando ter uma ferramenta mais interativa com vocês, né, Fred? Como é que foi essas enquetes aqui nossas, aqui, o que a gente trouxe junto com a nossa audiência lá, mais próximo da nossa audiência, finalmente, cara? É isso aí, finalmente nossos grupos estão sendo ativados, né, e nossas pesquisas e enquetes com muita participação. Isso é muito bacana. Só antes, tá, Caio? É interessante você fala, né, esse número da Big Box, porque isso só me remete a 80-20, né, cara? Ou seja, na linha. A gente tá lá, né, cara? É um Pareto prático, assim, fantástico. Fala que se você jogar em mídia aberta, você gasta 100% da mídia, mas 80% daquele dinheiro é jogado fora. E isso é uma reflexão importante de varejo, né, cara? A gente fala muito de desperdício no produto, na gôndola, no vencimento, mas tem muito desperdício de dinheiro no investimento de marketing, cara. Então, é uma reflexão importante lá que a gente vai trazer em outros temas aqui ao longo do Varejo Cast, aí nas próximas edições, cara. Cara, isso é muito bacana, né? Então, assim, isso mostra, né, que você, né, falou aí que o básico bem feito. A gente vai para essas questões até em termos de dados, em termos de conceitos, como 80-20, como, por exemplo, na hora que a gente fala de Maslow, né? Coisa de hierarquia das necessidades, ou seja, coisa que parece que é antiga, mas que continua funcionando, porque os caras falaram tudo que, né, ainda é básico. Não envelhece, né, cara? A matemática não envelhece, meu amigo, não tem jeito. Essas coisas são importantes. E aí, pra gente, antes de ir para aqui para o nosso grupo, só agradecer a turma da Peça Rara. Tive num evento aí em Natal com eles, né? Então, agradecer a Amanda, agradecer a Laís, que são as franqueadas, e a Bruna Vasconi, que participou com a gente, né? Também a CEO e fundadora da Peça Rara. Então, muito bacana, né? Mais uma vez, depois do Web Summit, está falando sobre moda sustentável, sobre economia circular. Foi muito bacana com alguns varejistas aqui do Rio Grande do Norte. Então, vamos lá, vamos falar das nossas enquetes. A primeira enquete foi diretamente no nosso canal de áudio no Spotify, né? E no Spotify a pergunta foi: você gosta de pagamentos por aproximação? Porque no último episódio a gente falou sobre tendências em meios de pagamento. E aí, cara, foi 100% sim, né? Só isso que eu tenho para dizer. Ou seja, se você é varejista e ainda sua maquininha não está ativada para aproximação, pode estar gerando aí um atrito na experiência do seu consumidor, não é isso, Caio? É isso aí, é um fato, cara. E
Lembrando você, né, além da enquete, como o Fred falou no canal de áudio, também a gente tem lá, sempre a gente joga agora no WhatsApp para você, qual é o próximo episódio que você quer, qual o tema que você quer que a gente traga pro próximo Varejo Cast Tendências e Pendências. Então, na nossa curadoria, a gente já separa nossos temas lá que a gente tá preparando para vocês, mas a gente deixa vocês escolher qual é o próximo tema que a gente vai conversar, certo, Doc? Ou seja, agora você escolhe. É isso aí. Você né? decide. Você decide. E aí, baseado nisso, né, Caio? Então, já indo direto aqui, a gente deu 3 opções para nossa turma lá no nosso grupo. A era do nano influenciador, o cálice sagrado da inteligência artificial generativa no varejo e novos hábitos da geração Z. Cara, 61%, uma grande maioria, escolheu novos hábitos da geração Z. Ou seja, tá meu vendo? amigo, ainda há toda uma curiosidade em relação a essa geração. Tá vendo vocês? Depois vocês vão ficar falando que a gente só fala disso o tempo todo, que a gente sempre traz o mesmo tema. Culpa é de vocês. Vocês querem que a gente fale desse tema, a gente vai trazer o tema pra vocês, né? Então, se você não gosta desse tema, se você quer que a gente fale de outra coisa, então você tem que entrar no grupo lá, participar e responder nossas enquetes aqui pra que a gente traga os temas que você quer, né? Faça campanha. Traga as pessoas para votarem no tema que você prefere pra gente poder trazer esse tema pra você, né, Doc? Faça barulho, faça barulho. E aí, Caio, antes da gente ir para as notícias, só mais um ponto, a gente também está interagindo de outras maneiras no nosso grupo, né? E lembrando, nosso querido Yannis já tem aqui no descritivo, onde quer que você esteja nos vendo ou ouvindo, no descritivo tem o link para você entrar no grupo se você ainda não estiver. A gente também perguntou qual é o maior desafio dos varejistas no Brasil hoje. E em primeiro lugar, saíram assim muito próximos, altos custos operacionais com dificuldade em contratar. Então, o que a gente fez, né, Caio? Porque nosso propósito aqui é ajudar o varejista a ter mais e melhores resultados, a ter um negócio sustentável. Sustentável do ponto de vista financeiramente viável e sustentável. E aí a gente preparou todo um material e disparou lá para eles com dicas em relação a esses 2 pontos, né? Altos custos operacionais e contratação. A gente tem um wiki, né? A gente abriu uma plataforma no Notion e que tem acesso lá, quem está no nosso grupo, para cada episódio a gente tem um link e vai jogando lá. Então é muito bom você participar também, que você vai ter esses outros assuntos que podem te ajudar, reunião com o seu time, né, um monte de material que a gente vai disparando quando aqui. Você falou wiki, né, cara, que a gente tá fazendo quase uma enciclopédia, wiki de Wikipedia para vocês, tá bom? Só para deixar mais claro aqui. Então a gente tá fazendo lá um compilado desse material que a gente faz em áudio, a gente também tá colocando isso textualmente para você poder ler, reler, compartilhar e tudo mais, né? É isso aí. Então chegou a hora, né, depois desse pequeno grande introito, ou seja, uma grande introdução, vamos mergulhar, fazer aquele deep dive, aquele mergulho profundo, como o meu querido amigo Caio Camargo gosta de dizer, nas notícias da semana. Vamos começar por onde, meu amigo Caio Camargo? Cara, a gente começa por uma notícia do E-Commerce Brasil. Eu tava buscando os dados das mães, o E-Commerce Brasil trouxe um compilado bem interessante aqui, né? Então, no título daqui, a Dia das Mães 2024 foi marcado por altos e baixos no comércio digital. Aqui a gente tá falando exclusivamente de comércio digital, tá, pessoal? Não entra a venda do varejo físico, tá? O importante aqui é que a gente tá falando que houve um crescimento de 2,3% para o e-commerce segundo a Cielo, um aumento de vendas aí de 6,8% de acordo com o ICVA, o índice de consumidor, né, o índice de preço do consumidor, mas a Serasa, né, então são bases diferentes, mensurações diferentes e tudo mais, tá colocando aqui um recuo de 3,2% aqui no comparado com o ano passado. Então, de acordo com o indicador, de acordo com a maneira como é aferido, né, alguns dizem que foi uma leve alta ou uma leve queda nessa história, então ainda não temos um cenário definido ainda do Dia das Mães. Agora, Fred, eu confesso para você, eu tive na semana anterior, antes do teu comentário, eu tive conversando com alguns varejistas no shopping, alguns dias antes do Dia das Mães, né? E eu senti uma preocupação, né? O movimento estava muito baixo, a venda estava muito baixo, e muitos deles, né, alegavam o Dia das Mães, isso eu não sei, aí fica uma questão subjetiva, tá? Que era um sentimento até para toda a questão da tragédia do Sul, tudo que está acontecendo, as pessoas não estavam motivadas a comprar ou gastar dinheiro, né, tal. Então as famílias talvez tiveram outras opções nesse momento,
até para ajudar com doação, alguma coisa. Falar, ao invés da gente gastar num restaurante ou gastar com isso, vamos doar para quem está precisando, vamos fazer de uma forma diferente e tal. Não sei se é isso mesmo, é uma questão subjetiva, não dá para ter número disso, mas eu percebi essa resposta de vários varejistas com que eu tive a oportunidade de conversar, cara. Você também percebeu um pouco dessa atmosfera, cara? O Caio, eu percebi sim, essa tragédia aí no sul, né, impressionante. A gente tem muitos amigos por lá, a gente está sempre conversando com as pessoas e vendo como eles estão e como estão as coisas, então é um tamanho que quem está de longe não consegue mensurar. E eu não tenho a menor dúvida, eu acho que sim, acho que pode ter influenciado muita gente a mudar um pouco, né, do consumo ter virado uma doação, algo para si virar algo para os outros que estão precisando. Eu acho que é um fator a ser considerado sim. Inclusive, a gente pode até ser uma enquete do programa de hoje, essa questão de como foi o Dia das Mães, abaixo do esperado, o esperado ou acima do esperado. E aproveitar aí para mandar esse abraço aí para todos aí que, né, de uma forma ou de outra, a gente está mandando aí nossos pensamentos positivos para todos aí. Próxima notícia nossa vem lá do pessoal do The Verge, né? Essa newsletter bem interessante, que a gente sempre traz alguma notícia pontual deles aqui, né? E aí eu vou jogar esse comentário pra ti direto, Fred, mas a Meta, né? O antigo Facebook, é igual o pessoal brinca lá com o Elon Musk, né? Ele trocou o Twitter pra X, agora é X, o antigo Twitter, aumentou o nome, no final das contas, né, cara? Tem alguns ainda que dizem o Twitter. Alguns chamam de Twitter. Twitter eu não tinha usado, mas eu passarei a usar. Mas o Meta, que vai ser sempre chamado de Facebook, né, essa história. Pois é. Tá terminando, né? O competidor tá encerrando atividades. O competidor do Teams, do Meet dele, que era o Workplace no próximo ano, certo, Doc? Aí tem um comentário muito perspicaz seu sobre esse tema, certo? Cara, uma coisa interessante que nos fez trazer essa matéria para cá, né? É pra gente pensar, e muitas vezes a gente vê essas grandes empresas, é claro que tudo que a gente ouve e vê são só os sucessos, né? Então a gente vê... Lança, né? É só o lança, mas ninguém fala sobre o poxa, olha que bacana. Isso, olha o Facebook, poxa, deu certo. Olha o Instagram, o Facebook comprou o Instagram e deu certo. Aí o Google, poxa, olha, o YouTube, deu certo. Aí a gente vai vendo, mas na verdade... Todas essas empresas, com todo esse dinheiro, esse orçamento enorme que eles têm, com equipes de pesquisa e desenvolvimento, os caras erram muito também. Se a gente for parar para pensar, o Facebook com o Meta, né, como você fala, o Workplace era para ser um Trello com mistura de Basecamp, ou seja, era uma ferramenta para a empresa usar como gestor de projeto, como comunicação, como... Muita empresa usou, né, cara? Efetivamente, muita empresa usou o Workplace como ferramenta de comunicação, né, cara? Sem dúvida. E aí, o que está acontecendo? No The Verge está dizendo que eles vão encerrar as atividades. E isso nos fez lembrar, né, Caio? Por exemplo, o Google lançou o Google Waves há muito tempo, que era para ser a rede social deles, né? Exatamente. Não deu certo, os caras cancelaram. Estão encerrando agora o Google Podcasts. Ou seja, todas essas empresas, elas têm, por exemplo, a Amazon encerrou as atividades as lojas físicas, a Amazon 4 estrelas e a Amazon Books, né? Então, isso se fala pouco na grande mídia, né? A gente sabe porque a gente estuda, a gente vive o varejo, mas nem todo mundo sabe disso. Então, por que isso? Porque para os nossos pequenos varejistas, empresas de pequeno porte, médio porte, saber que, primeiro, a gente não tem aquele orçamento deles que nos permita errar. Então, dar um passo do tamanho que a gente consegue corrigir rota caso dê errado, né? Ou seja, o tal do conceito de MVP, que a gente conhece do mundo de startups como mínimo produto viável, e que eu chamo de melhor validar primeiro, ver o mínimo possível de investimento de tempo, energia e dinheiro que eu possa, caso dê errado, isso não prejudique, né? Quando eu dou um passo maior do que meu, talvez eu quebre até o negócio, acreditando demais numa ideia. Então isso foi muito pra gente fazer essa comparação, né, Caio? Me lembra um pouco a velha e boa matriz BCG, a gente falou de matemática, né, que não envelhece termos e tal, mas me lembrou também a matriz BCG, né, do abacaxi, estrela, essas coisas, né, e a própria curva, né, do Gartner também tem aquelas curvas de aceitação e declínio das tecnologias e tal. O importante, eu acho que nessas coisas aqui, né, Fred, talvez se a gente tem um lado negativo dessa conversa, mas tem um lado positivo é que
uma grande empresa olha isso de uma maneira isolada, ela não deixa aquilo danificar o portfólio da empresa ou danificar aquilo que é lucrativo para a empresa. Então, ela tem vida própria, tem lucratividade própria, e em algum momento que aquilo não dá certo, ele simplesmente é desacoplado do grupo, né? Ele vai lá e, como se fosse uma nave, desacopla e vira lixo espacial no negócio. Acabou, encerra a história. Excelente metáfora, Caio, porque às vezes, né, o varejista ele tem um apego tão grande àquela ideia, porque ele botou, né, tempo, dinheiro, energia, que ele demora tanto para desapegar que aquilo passa a prejudicar o negócio como um todo, seja uma loja que ele abriu em um determinado lugar que não está dando resultado, ou seja, o que esses caras têm, ó, na hora que vê que a conta não fecha, automaticamente eles encerram aquilo, né? Como a gente falou de marcas, de Tokstok, a Avenida a gente já trouxe nos Estados Unidos, não vou repetir a notícia, mas que saiu do digital. Então o digital era aquela questão acoplada que estava lá matando a empresa e falou, opa, pera lá, desliga, né? Vamos fazer aquilo que dá lucratividade. É o composable ao contrário, né, Caio? Ao invés de acoplar, você desacopla, né? É o decomposable. Decomposable. Pronto, ó, lançamos uma, né? É o decomposable. Deixa pra compostagem. Próxima notícia vem lá da CNN Business, cara. E aí é uma notícia que a gente já trouxe com vários temperos diferentes essa notícia. Agora é uma realidade do Reino Unido, né, pra você, que a velha semana de 4 dias, que é uma iniciativa que tá rodando no Brasil, nessa história toda, não esqueça, né, chegou para ficar no Reino Unido, né, cara? Então as companhias que tentaram, adotaram e de forma definitiva vão permanecer com a semana de 4 dias, certo, Doc? É isso, foi um número em torno de 33 empresas, né, que estavam experimentando esse modelo de negócio de 4 semanas e, pelo visto, deu certo. Ou seja, quando a gente fala em dar certo, de um lado você tem a equipe, né, os funcionários que se sentiram menos pressionados, né, ou seja, deu um ar mais revigorante ao trabalho, e, por outro lado, a empresa que não viu os resultados caírem. Muito pelo contrário, muitas vezes até aumentaram a produtividade e a efetividade das suas entregas, né, cara? Não, perfeito. E cara, só para deixar bem claro, né, audiência, é uma semana e 4 dias, não é 4 dias no escritório, um dia em casa, né, no home office. Isso, é um dia que você não trabalha naquela semana. Então, o teu final de semana, vamos dizer assim, é de 3 dias nessa conversa. Inclusive, algumas notícias que a gente fez no passado de algumas empresas que colocavam esse dia para que a pessoa pudesse resolver uma questão médica, uma questão de família, né, a escola do filho e tal. Então é aquele dia livre para que ela tenha essa opção de realizar aquelas tarefas do cotidiano com um dia a mais na semana, né, Doc? É isso, eu me lembro até uma vez em visita lá em Las Vegas a Zappos, né, que foi adquirida pela Amazon há bastante tempo, e eles não tinham um dia a menos, mas eles tinham um concierge para ajudar os funcionários a fazer aquelas atividades, tipo levar um cachorro para banho e tosa, marcar um médico. Ou seja, para o cara não se preocupar com coisas fora do trabalho, dentro do trabalho tinha esse concierge aí, né, que também, assim, sempre tem maneira de você fazer, não necessariamente reduzindo. Por exemplo, tem uma coisa que a gente está procurando saber, que foi uma percepção sua esse ano lá em Nova York, é se lá realmente a gente tem uma redução de horário de loja aberta com times menores, ao invés de, por exemplo, você diminuir um dia de trabalho dos funcionários, né, Caio? Isso a gente ainda vai saber. A gente ainda vai saber. Mas é legal que essa é uma tendência que aqui no Brasil está sendo trabalhada. Se eu não me engano, são 6 empresas que estão testando esse modelo no Brasil, tá? Assim, como estudo de caso, não é voluntário, né? Mas é um estudo fechado de caso para ver, inclusive, resultado da empresa nessa história. Mas, a priori, o que a gente tem como sinalização dessa empresa neste momento é que também é alguma coisa que veio para ficar, né? Então, exatamente como você colocou essa questão da redução, tem o trabalho híbrido, tem uma série de questões ali que estão mudando na geração. Vamos ver como que desenha, mas se funcionar, né, cara, é uma boa iniciativa. Próxima notícia nossa vem lá da Retail Customer Experience, né, cara? E olha só, Fred, nessa tocada aqui de você ter a loja física competitiva com o digital, né, cara? O Walmart tá criando o Super Late Night Delivery, ó, nome em inglês bonito aqui, tá afiado. Fala aí de novo, repeat, please. Super Late Night Delivery, parece nome de talk show, né, cara? Não é? Mas, com Jimmy Kimmel. Exatamente. Super Late Night Delivery, então assim, aquela entrega noturna, super tarde aqui, que basicamente compras aí efetuadas até as 10h30 da noite são entregues até a meia-noite do mesmo dia, certo, Doc? Cara, e olha que coisa interessante, a gente há um mês a 2, a gente tinha falado da disputa do Walmart por uma entrega mais cedo, junto com a Instacart, que é um concorrente, né, um serviço também, que é
você entregar um produto, quem trabalha de madrugada, acorda muito cedo, fazer pedidos até 4h30 da manhã para receber até no máximo às 7h30 da manhã, antes de sair de casa para o trabalho. Olha que coisa interessante. Então, daqui a pouco, anote aí o que o Varejo Cast está dizendo, nós vamos ter 24 horas. A entrega na hora que você quiser. Porque se entrega até meio-dia e já começa a entregar a partir das 6 até meia-noite e já começa a entregar a partir das 6 da manhã, nós estamos falando de 6 horas só, sem entrega, né, cara? E eu vou somar logo a próxima notícia para fazer meu comentário, porque ela vai grudar as duas nessa história. Então eu queria primeiro dar a próxima notícia antes de comentar esta, tá? Porque a próxima notícia nossa vem da CNET, tá? É uma postagem do Instagram da CNET, que é um canal de notícias também, mas falando que a Amazon está lançando um serviço de entrega de grocery, né? De compras tradicionais, cotidianas ali, por apenas $10 ao mês, de forma ilimitada, né, Fred? Então, o que eu vejo nesse cenário do Walmart apertando lá o tempo, paga $10 por mês, eu te entrego tudo que você quiser quando você quiser, sem pagar frete, né? É que cada vez mais vai ser mais necessário os supermercadistas aqui, os groceries lá, o pessoal que vende nesse sentido o alimento pronto, né? Ter mais experiência em loja. Porque a outra parte, se eu só quero o produto e não quero uma experiência, os canais digitais vão ser cada vez mais convenientes, né, cara, nessa história toda. Então, como já dizia ali Peterson lá em Nova York, né, não é uma questão sobre ter que ir na tua loja, é sobre querer ir na tua loja, né, cara. Então aqui no caso muito mais supermercadista, né, mas aqui é o papo, cara. Sem experiência, o cara tá fora do jogo, concorda, meu amigo? Concorda, cara, e essa notícia é muito interessante. Mais uma vez aquilo que você já falou aqui há bastante tempo, né, meu amigo Caio Camargo, que a disputa agora é logística, né, todo mundo tem o produto, agora fazer chegar no cliente na hora que ele quer, com a qualidade que ele espera, pelo preço que ele pode pagar. Então, essa é a grande disputa que a gente está vendo. A gente acabou de dar uma notícia que a gente agora tem uma entrega tardia, né? Ou seja, até mais tarde, até meia-noite, e a gente já tinha falado aqui sobre a entrega da manhã, né? Então, a gente tem a late e a gente tem a early, né? Ou seja, a que vai até mais tarde e a que começa bem cedinho antes de você sair para o trabalho. Então, esse é um ponto. Quando a gente vai para... Quando você chega na balada em casa às 6 da manhã, você tá chegando cedo ou tarde? Rapaz, do ponto de vista... eu acho que tô chegando cedo, né? Depende, né? Depende do ponto de vista, né? Então, o que acontece? Na hora que eu tenho aqui um novo serviço, né? Porque aí o que a Amazon está trazendo ao invés de estar disputando com a Walmart e Instacart os horários, já que ela tem lá no horário normal 2 horas, né, o tempo para algumas cidades, ela está trazendo para 3.500 cidades nos Estados Unidos. E veja, as pessoas vão poder testar grátis por 30 dias nessas 3.500 cidades, onde você tem o Amazon Fresh e o Whole Foods, né, 2 supermercados da rede, da Amazon. E aí você paga $10, acima é só para os assinantes do Prime, né? Então... você tem que ser Prime, então você já está pagando $100 e poucos de Prime. Para ser Prime, você quiser receber ilimitadamente os pedidos de frutas, legumes, verde, ilimitado, você paga mais $10 sobre o valor da sua assinatura de Prime. E lembrando, né, o cara que é Prime, ele acaba comprando 2 a 3 vezes mais de quem não tem assinatura, ou seja, é até um motivo para trazer mais gente para o Prime, e aí você acaba consumindo mais dentro da rede, né? Parece ser uma estratégia bem interessante. Agora, tem que ver como é que isso o custo dentro dessa operação, né, cara? Bom, Fred, mas tem que ver, né? Se você aumenta a frequência da logística, ou seja, você tem mais carros fazendo mais entregas, mais tempo, né? Isso favorece, inclusive, os outros tipos de entrega que a Amazon faz no dia, porque o carro que tá levando lá a banana e o pão para você tá levando também o aparelho de som, a coisa que você quis comprar, tal, tudo mais. Então, isso ajuda a criar uma malha logística com um tempo mais eficiente, ou seja, é aquilo que a gente já falou, né, cara? Acho que quem tem lá nos Estados Unidos aí aquela loja sem graça, com a gôndola branca, com a luz branca, azul, chata pra caramba, loja sem inspiração nenhuma, este cara nos Estados Unidos, assim como no Brasil e em outros locais do mundo, tá cada vez com os dias contados, né, cara? Sem dúvida, cara. E eu fui checar aqui, né, enquanto você tava falando, Caio, $139 por ano nos Estados Unidos hoje. Então, algo aí quase R$700, né? Então, você paga por ano
e aí você Mas aumenta são $10. né? A gente brinca quando a gente fala da conversão, são unidades, né, unidades monetárias, né? Você acresce $10 a isso para ter entregas ilimitadas do chamado grocery, que assim é muito a conveniência e ligado principalmente a frutas, legumes, verduras, né? E aquele material principalmente cozinha, né? Ingredientes de cozinha. O cotidiano, né, cara? A compra cotidiana ali da semana, do dia a dia, a compra usual ali da pessoa. Bacana. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast News dessa semana, sempre agradecendo aqui nossos apoiadores, né? E confere aqui também tudo que eles têm a oferecer, nos links que estão aqui embaixo na descrição desse episódio. Próxima notícia nossa é uma somatória de duas informações importantes para trazer para vocês, sempre num lado factual, tá? É uma questão que a gente sente no dever de trazer para vocês os temas que a gente está vendo acontecer, tá? Então a gente vai colocar de forma mais factual possível, até porque são temas complexos, né, nessa colocação, mas são duas notícias, uma que vem da Business Insider e uma notícia que vem da Retail Wire, tá? A primeira notícia vem lá da Business Insider que a América Corporativa, Corporate America, né, América Corporativa, as empresas nos Estados Unidos, né, estão num processo de unwoke. E aí o Fred vai explicar um pouco esse processo do que é o unwoke, né, que é o contrário da cultura woke, que prevaleceu nesses últimos anos aqui dentro da sociedade, tá? E a Target, né, trazendo um pouco para trás, eles falam de backlash aqui como termo, vou deixar o Fred explicar esse termo também, principalmente produtos aí mais voltados para essa questão Pride ou LGBTQ+, e tudo mais. Então eu vou deixar o Fred colocar um pouco esse ponto para nós, mas sempre lembrando você, a nossa audiência, a gente está colocando isso da forma mais factual possível para que você tire suas conclusões ou seus entendimentos sobre esse tema, certo, Doc? Certíssimo. É um movimento que vai de encontro, ou seja, ao contrário do que a gente vem falando aqui durante muito tempo, que inclusive mostrando exemplos, né, na sua palestra, na minha, coisas que a gente vê nas lojas, que são as lojas se posicionando muito abertamente em relação às bandeiras que elas levantam. A gente vê numa Patagônia sempre bandeiras levantadas em relação à sustentabilidade, à natureza, a menos consumo, a um consumo consciente, por exemplo. As placas, né, são quem é bem-vindo, quem não é na nossa loja, tal, Doc Martens também. Exatamente, Lululemon, né, faz isso também, Dr. Martens, né, várias.
A grande questão é que está havendo uma diminuição da disponibilidade de dinheiro daqueles fundos de investimento para ESG. Exato. Principalmente no que diz respeito à governança e sustentabilidade. Ou seja, o dinheiro que estava sendo investido nessas marcas, né, que tem uma pegada muito forte de sustentabilidade, de governança, ele está diminuindo. E um dos motivos é porque os investidores não estão vendo o retorno disso. Logo, Exato. estão diminuindo o investimento. E aí, algumas dessas marcas estão recuando neste investimento. E agora começa-se um questionamento. Então, vocês faziam porque acreditavam, ou seja, é uma bandeira verdadeira, ou era porque vocês imaginavam que com essa geração ativista vocês iam vender mais para essa geração? Então, era o quê? E aí a matéria diz, ou seja, a questão sempre foi o lucro e não o propósito para ter maluco, os dois juntos, né? Por isso, algumas empresas estão recuando. Empresa de uma maneira sustentável, a sustentabilidade econômica daquela atividade, né? Assim, não é que a questão que era focada no lucro no final do dia com de sustentabilidade, mas as empresas de alguma maneira, né, entenderam que não está chegando a um resultado, né, com essas questões, mas não é que elas são erradas ou que não é um bom movimento para as empresas. Como a nossa audiência sabe, de todas, né, Fred, só complementando o que você está falando, de tudo que a gente vê no noticiário, as empresas estão voltando atrás de todos os seus processos, buscando ser o mais economicamente possível lá, reduzir os processos, reduzir os desperdícios, reduzir as operações, ser mais eficiente nos processos daquilo que funciona naquele momento. Eu acho que a gente podia até falar, Fred, se você me permite, que não é um voltar para trás, é uma pausa, talvez, nessas questões, né, cara? É muito mais um ato de vamos segurar um pouco, porque nesse momento a gente vai focar nessas questões que vai ter o nosso arroz com feijão aqui, daqui a pouco a gente volta, né, cara? Faz sentido? Faz sentido sim, Caio. E assim, um grande ponto disso, né, é que a gente vem falando muito, desde da pandemia, todos esses movimentos das empresas de se reajustarem. Alguns estavam inchadas demais. E aí, claro, quando a gente vê esses movimentos, a gente sempre, as principais notícias é falando de layoffs ou demissões. Então, esse foi o principal foco. O que a gente está vendo agora é uma outra direção que as empresas estão também seguindo para poder voltar a entregar resultado. Afinal de contas, é necessário, né, você ter resultado. Morre ela e a bandeira junto. Exato. Então não adianta, tem que segurar. Morre ela e a bandeira junto. Tem que hastear a bandeira e depois a gente volta. É como aquela metáfora do avião, né? Você e sua filha, primeiro você bota a máscara em você para depois auxiliar a sua filha. Então, eu tenho minha bandeira, então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar... Complementar esta, eu acho que a metáfora... A melhor metáfora para a gente usar sobre esse tema, cara, é a questão do avião, da criança, é o desespero de salvar a causa, e a gente sempre tem o coração de salvar o filho. Isso. Mas a grande orientação é, primeiro a máscara em você, depois na criança, senão quem morre são os dois nessa história, cara. E, cara, eu acho que você trouxe a melhor metáfora pra gente poder botar esse caso no ar aqui, cara. É isso aí, cara. Então, esse é o principal ponto, e muitos estão tendo que, né, fazer esse ajuste para ir podendo aí, tendo lucro, tendo receita, voltar a destinar para o bem também da sociedade, né, de outras coisas. Claro, você não pode descuidar completamente, porque até a própria matéria diz que isso pode trazer grandes prejuízos a médio e longo prazo, né? E Exato. Também não começar a prejudicar, né? Uma coisa é você não investir, mas manter o que você tem, outra coisa é você... Eu posso poluir, eu posso fazer tudo errado, agora não é bem por ali nessa história. Não é. Próxima notícia nossa aqui, pra gente tá fechando aqui com chave de ouro aqui, essa edição do Varejo Cast News dessa semana, também é um compilado de duas notícias para vocês, né? É da Footwear News, tá? E também a gente vai comentar aqui com a Robin Report, cara, aquele de moda, tá? É bem legal o Robin Report, para quem não conhece, tá? Vamos lá, Fred, primeiro Crocs, né? A Crocs aqui, para quem gosta, quem não gosta de Crocs, eu particularmente gosto muito da marca, tenho vários Crocs em casa, tá? Mas... vamos lá, tá no mercado de pre-loved. A gente falou lá no começo do episódio sobre moda circular, você falou da peça rara, né? Tá criando também um programa de pre-loved da Crocs, certo, Doc? É isso, cara, é muito legal, porque assim, tem dois conceitos que a gente fala muito aqui, né? Que é o pre-loved, que é o pré-amado, e o reloved, que veio logo depois, né? Que é o reamado, ou seja, amado novamente, só que por outra pessoa, né, cara? Então é muito legal, e a Crocs está investindo nisso, né? A gente vem falando de várias marcas que estão investindo
para ter seus produtos na economia circular, ou nesse caso, na moda circular. E aí você dá mais vida àquele produto, demora mais tempo para ele virar lixo e aí dificultar toda a parte de manejo disso daí, que a poluição é muito grande. Então, é muito interessante a gente ver uma marca como a Crocs, né, também abraçando aí a economia circular, né, Caio? Bacana. E aí a segunda aqui, que lembrando, né, é um pre-loved do Crocs, eles só estão aceitando nessa questão de pre-loved, eles mandam para você uma espécie de um saquinho lá que você pode mandar para qualquer lugar, mais uma condição ou muito novo ou quase novo nessa conversa, né? Não adianta mandar aquele Crocs que tá todo detonado, que aquilo não vai ser um pre-loved, não vai ter esse reuso e tal. Isso dá um voucher para que você adquira o seu Crocs novo na história. Modelo interessante de negócio, para muita gente faz sentido, né? E é legal, vamos ver o que acontece, né? E aí, juntando essa história, falando de marcas que estão crescendo nessa história toda, tem uma notícia da Robin Report que a ThredUp e a Vestiaire ou Vestiaire? Acho que é Vestiaire, porque eu tô vendo aqui que ela é uma operação francesa. É isso? Deve ser Vestiaire e a ThredUp. O pessoal da nossa audiência aqui, se eu estiver falando uma marca errada, vocês, por favor, comentem aqui como eu deveria falar essa marca da maneira certa, mas eu acho que é Vestiaire e a ThredUp, né, cara? Bacana, né? Bacana, e, cara, o que eu achei fantástico aqui é o motto, o slogan ou tagline, ou qualquer outra coisa aí, o nome que você possa dar da Vestiaire. É Think First, Buy Second. Ou seja, pense primeiro, compre de segunda, né? Compre roupa reuse. Esse foi trocadilho fantástico em inglês, né, cara? Muito bom. Pense primeiro em inglês, mas ótimo. Pense primeiro, compre depois, ou pense primeiro, mas compre de segunda, né? De segunda mão, cara, essa história. Maravilha, maravilha. E a gente está falando de duas marcas que são líderes do segmento, né? A Vestiaire França, a ThredUp Estados Unidos. A gente falou muito a ThredUp faz muita collab com marcas, né, para fazer toda essa parte da circularidade como estratégia dos negócios. E aí, pela marca, uma marca de moda não ter isso como seu foco, né, como seu core, aí tem um parceiro que já sabe disso, que vive disso, então facilita todo o processo também, né? É verdade. Bom, e desta forma aqui, um pouquinho mais longo do que a gente tem feito normalmente no nosso episódio, você teve que correr um pouquinho mais na esteira com a gente hoje, teve que aguentar um pouquinho mais no carro, no estacionamento, antes de desligar ali por causa do trânsito, né? Espero que tenha sido. Mas tem uma galera que ouve no 1.5, né, Caio? Tem uma galera que ouve no 1.5. É verdade. O pessoal do 1.5 só pra correr mais rápido na esteira, Fred? Só pra sacanear o tempo da academia, né, cara? Como é que a pessoa te ouve em 1.5? Cara, é um desafio. É como? Como é que sai aí, Caio Camargo? Você se despedindo. Oi, meu nome é Caio Camargo e você está ouvindo o Varejo Cast. Muito bem, dessa forma que a gente desconecta com você nesse episódio do Varejo Cast News, sempre lembrando pra você, toda terça-feira tem Varejo Cast, tem Tendência Independência, toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra você. Espero que goste aí sua dia. Até terça-feira com o nosso próximo episódio do Varejo Cast. Até mais. Tchau. Ou seja, se você tá ouvindo no 1.5, então aí bateu o recorde, tá? Então é mais ou menos assim. Foi quase a 3 agora. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima, gente. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.